Eu gostaria muitíssimo que o próximo episódio fosse um episódio mais calmo, mas não tá com pinta de que vai ser, né? Mas tudo bem, a gente vai fazendo os vídeos à medida que as coisas vão acontecendo e vai dar tudo certo. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. O capítulo 12 de The Mandalorian, The Siege, foi um capítulo um tanto quanto peculiar porque ele introduziu tanta coisa que eu acabei precisando fazer 1 zilhão de vídeos bônus e esse é, espero eu, o último deles. Pra quem já esqueceu, porque, né, uma semana é tempo demais entre um episódio e outro, no capítulo 12 a gente acompanhou o Moff Gideon, não, Nadia, foca. No capítulo 12, a gente acompanhou o Din Djarin, a Cara Dune, o Greef Karga e o Mythrol, aquele homenzinho azul lá do primeiro episódio, enquanto eles invadiram a base imperial, de onde Moff Gideon chegou com uma galera no último episódio da primeira temporada pra tentar extirpar a presença imperial lá de Nevarro. E aí tem uma cena em que eles entram num lugar, num pedaço da base imperial, que tem um tanque com vários corpos estranhos, e a gente assiste uma transmissão do Dr. Pershing, aquele médico que estava envolvido com quererem pegar o Baby Yoda lá na primeira temporada. E ele fala um monte de coisa importante sobre os experimentos, pun fully intended, que eles estão fazendo lá naquela base. E aí, da primeira vez que eu assisti, eu tive a impressão de que talvez um dos corpos que estava lá nos tanques fosse o do Snoke. A segunda vez que eu assisti, eu me dei conta de que toca um negócio que parece muito com o tema do Snoke. E aí eu fiquei completamente descombobulada da cabeça, porque eu fiquei, gente, como assim? É isso mesmo? Eles vão explicar a origem do Snoke? Primeiro porque eu acho que não tem necessidade nenhuma de explicar a origem do Snoke. Eu tava satisfeita com ele simplesmente ter morrido e pronto. Inclusive, eu acho que um dos grandes erros do episódio 9 foi querer explicar a origem de todo mundo. Todo mundo tem pai, mãe, família, certidão de nascimento, tudo. A gente sabe de onde todo mundo veio. Mas segundo, porque assim, a gente precisa mesmo saber. E aí, várias pessoas, inclusive lá no Instagram, quando eu abri a caixinha de perguntas para o episódio 12, várias pessoas trouxeram essa mesma pergunta, quiseram saber, Nádia, é mesmo o Snoke ali naquele aquário? E assim, claro, eu não sou Dave Filoni, eu não tenho como confirmar ou desconfirmar nada, mas eu tenho as minhas teorias. Eu acho que os corpos que estão ali são clones. Clones. De onde eu tô tirando que sejam clones? Bom, primeiro de tudo o Dr. Pershing, que é o médico lá que eu falei, e os homenzinhos que ficam atirando no painel pra tentar apagar todos os dados e tudo mais, eles estão usando um uniforme que é muito parecido com o uniforme de Kamino. Pra quem não lembra, Kamino é o planeta lá no episódio 2, onde o Jango Fett estava servindo de template pra todos os clones do exército dos clones. Eles usam um uniforme que é muito parecido com o de Kamino, inclusive o uniforme do Dr. Pershing lá na primeira temporada tem um símbolo que parece bastante com o símbolo também de Kamino. Nessa temporada agora eles estão usando um outro símbolo, eu não sei se o do Dr. Pershing continua sendo o mesmo, enfim, eu não tenho certeza de qual seja a diferença entre os símbolos, eu cacei e eu não achei esse símbolo dessa galera nova, mas parto do princípio de que o Dr. Pershing tenha algum envolvimento com produção de clones. E faz perfeito sentido, os clones foram uma excelente arma para o Império, para o surgimento do Império. Então, por que não? Por que não continuar lutando com eles? Além disso, a gente tem todo o rolê de que o Palpatine é um clone, a Rey é filha de um clone que não deu certo do Palpatine, o Snoke também foi criado pelo Palpatine. Então, assim, parece que Star Wars está começando a explorar mais esse ambiente sci-fi, né? Então, acho que são clones e acho, inclusive, que são clones que deram errado. Além disso, tem um trecho da mensagem, eu anotei aqui, assim, as partes mais importantes da mensagem do Dr. Pershing pra gente conversar. A mensagem do Dr. Pershing faz menção a 3 personagens importantes. Ele fala de corpos, ele fala de um voluntário e ele fala de um doador. Prestando atenção na mensagem do Dr. Pershing, ele diz que conseguiu reproduzir os resultados das experiências anteriores, até com efeitos que duraram uma fortnight. Um fortnight são mais ou menos 15 dias, mas que o corpo eventualmente rejeitou o sangue, o corpo.
Ele diz ainda que duvida que eles encontrarão um doador com uma contagem de midichlorians mais alta. Eles chamam de M-count, mas na legenda tá como contagem de midichlorians. E ele recomenda que suspendam todas as experiências porque ele teme que o voluntário terá o mesmo destino lamentável se eles prosseguirem com a transfusão. Ele diz ainda que, infelizmente, eles esgotaram o fornecimento inicial de sangue e que a criança é pequena e ele só conseguiu colher um pouco de sangue sem matar. Ele diz que se as experiências forem continuar, ele precisa de novo acesso ao doador. E então ele encerra a transmissão dizendo que ele não vai voltar a decepcionar o Moff Gideon. Na estrutura da mensagem dele, eu acho que fica bastante claro que o doador é uma menção ao Baby Yoda. O Baby Yoda não é o voluntário e o Baby Yoda claramente também não é o corpo que rejeitou o sangue, porque o sangue que eles estão usando é o dele. Então a gente já tem aí uma das peças do nosso quebra-cabeças, que é o Baby Yoda. Ele é o doador. Voluntário me parece ser alguém que está efetivamente disposto a se submeter à experiência que eles estão ali fazendo. Claro que pode ser um pouco de inocência minha, né, chamar de voluntário, ainda mais em se tratando do Império, é perfeitamente possível que seja alguém que tá preso contra a vontade dele e tudo mais. Mas a maneira como ele fala, e principalmente a preocupação do Dr. Pershing de que o voluntário não pode morrer, ou de que ele não quer que o voluntário tenha o mesmo destino e tal dos corpos que eles usaram, me parece que o voluntário seja uma pessoa importante, uma figura importante. Não tô dizendo que é o Palpatine. Eu acho, inclusive, que é improvável que o Moff Gideon esteja 100% ciente de tudo que tá acontecendo lá em Exegol. Até porque, a essa altura, pelo que a gente sabe da novelização de Rise of Skywalker, o Palpatine já tá em Exegol a essa altura. Claro que vale mais o que tá na tela do que o que tá no livro, e aí sempre tem alguma adaptação em relação a isso. Então, pode ser que eles estejam fazendo isso, mas achei que era importante dizer que, segundo a novelização, o Palpatine já tá lá. É possível que o voluntário seja o Palpatine? Claro, até porque ele seria a conexão perfeita entre o que tá acontecendo em The Mandalorian, a existência do Dr. Pershing, a existência do que aconteceu lá em Kamino, todo o planejamento dos clones e tal, mas eu genuinamente acho que talvez o voluntário seja o Snoke e que existia antes do que a gente veio a conhecer como Snoke e tudo mais. E aí, então, os corpos, assim, na minha cabeça faz sentido que sejam clones, porque se você quer testar se a transfusão de sangue carregada de midichlorian para uma pessoa sem acesso à força faz com que essa pessoa vire um Jedi ou um Sith e tal, faz sentido que você reproduza uma cópia perfeita daquela pessoa e teste na cópia, porque se der ruim, não mata a pessoa, mata a cópia. E aí, pensando nisso, até se a gente volta lá pra minha teoria de que o Moff Gideon talvez queira ser ele mesmo a pessoa com a força e tal, pode perfeitamente bem ser que os corpos que a gente viu ali no aquário sejam clones dele. Não sei. Se você não sabe que teoria é essa, assiste lá o vídeo sobre os Dark Troopers que você vai ficar sabendo. Beleza. Superada essa teoria da conspiração, o que isso tudo tem a ver com o Moff Gideon e ele tentando pegar o Baby Yoda? A primeira teoria tem a ver com aquelas armaduras que apareceram atrás do Moff Gideon no final desse episódio. Como eu já falei lá no vídeo sobre os Dark Troopers, existe no universo expandido Legends, um tipo de Stormtrooper que é chamado Dark Trooper, que é empoderado com o lado negro da força. Eles são Stormtroopers ultra de elite e tal. E eles têm acesso ao lado negro da força. É possível que o Moff Gideon esteja tentando criar esse tipo de super soldado, né? A gente tem no The Rise of Kylo Ren, a gente descobre que os Knights of Ren todos têm, em alguma medida, acesso a elementos do lado negro da força. Eles chamam aquilo de a sombra, ou The Ren. Então é possível que ele esteja tentando criar o seu próprio exército de pessoas Force Sensitive ou enfim, Force Users. Mas a teoria que me parece mais sólida mesmo é que o Moff Gideon esteja de alguma maneira envolvido com a contingência. Pra quem nunca ouviu falar nessa expressão, a contingência é um grande plano do Palpatine que é explorado no jogo Battlefront, na trilogia Aftermath e em vários quadrinhos e tal, que basicamente envolvia o seguinte: o Palpatine sacou que ele ia perder, que ele ia ser morto, que ele ia ser traído, e ele fez um plano B. E esse grande plano B buscava justamente reestabelecer o Império, criar um Império novo do zero, passar a régua, jogar fora tudo que é lixo e trazer só coisa nova. E tem vários elementos para esse plano.
Um dos elementos era a criação da First Order. Outro elemento era a exploração das coisas para além da orla exterior, e aí a gente sabe que eventualmente ele chegou lá em Exegol. Aparentemente, um dos pedaços da contingência era a criação dos clones para ele poder transferir a sua consciência e tal. Então, é possível e provável, pelo que está sendo discutido ali na dinâmica de The Mandalorian, no que diz respeito ao Moff Gideon, que ele esteja envolvido com a contingência. Tanto é que, quando aquela oficial do Império recebe a mensagem de que o transmissor foi implantado na Razor Crest, ela diz pro cara, você vai ser muito bem recompensado na nova era, né? Então, assim, parece que eles estão todos envolvidos nessa treta, mas é claro que ele pode simplesmente estar lá tentando criar a parada dele. Mas, se eu tiver certa em relação ao envolvimento do Moff Gideon na contingência, acho que ele tá ali responsável em alguma medida pelo rolê de criar o corpo pro Palpatine, né? E eles estão usando o sangue do Baby Yoda pra tentar criar isso. Mas, infelizmente, os corpos dos clones estão rejeitando o sangue do Baby Yoda. Não sei se por conta dele ser de outra espécie ou se por conta da natureza dele de ter muitos midi-chlorians e tal. A gente não sabe exatamente o que tá rolando. Mas fato é que os corpos estão rejeitando o sangue. E se a gente olha com cuidado lá pros tanques e tal, parece que parte da rejeição do sangue envolve também uma certa deformidade. Um dos clones que aparece ali nos aquários parece aqueles personagens do Resident Evil, que, tipo, é um maluco bombadão e tem um braço gigantesco. Acho que é o Nemesis, talvez? Ou o Nemesis é todo gigante? Eu não sei, eu não joguei Resident Evil, eu sei muito por alto. Se isso tudo tiver certo e se o Snoke for realmente o voluntário, é possível que isso explique a aparência do Snoke lá no episódio 7 e no episódio 8, assim. Pode ser que o corpo dele tenha rejeitado o sangue do Baby Yoda em alguma medida, ou tenha passado por algum nível de transformação, se eles forem bem-sucedidos no plano deles. O que me preocupa sobre essa teoria é que a gente sabe que o Palpatine voltou, e a gente sabe que o Snoke foi criado, e a gente sabe que o Snoke tinha acesso à força, né? Ele usa o Force Lightning contra o Kylo Ren. E se isso tudo é verdade, o que isso significa pro Baby Yoda? Se isso tudo é verdade, o que isso significa para a Jedi que a gente sabe que tá viva e que talvez vá aparecer nessa série, a Ahsoka Tano? Então, rola um certo nervoso agora, porque assim, se essa teoria da contingência do Snoke de tudo mais estiver certa, será que The Mandalorian vai ter um final trágico? Logo com o Baby Yoda? Uma das coisas que me faz confiar um pouco nessa teoria, por mais que eu não queira que o Baby Yoda morra, é que o Jon Favreau chegou a dizer que a gente ia explorar um pouco mais sobre o surgimento da Primeira Ordem em The Mandalorian lá atrás, quando The Mandalorian foi anunciado. Pode ser que eles tenham mudado de ideia? Pode. Pode ser que isso não tenha nada a ver com a questão toda do aquário? Pode. Mas assim, isso foi uma coisa que ele falou e que, se a gente alinhar todas as cartas, tá coerente aí com a nossa teoria, né? Se a gente vai explorar um pouco mais sobre o surgimento da Primeira Ordem, é perfeitamente natural que a gente explore, eventualmente, uma parte que a gente não chegou ainda a explorar tão a fundo, que é todos os experimentos, todas as experiências que fizeram com que o Palpatine conseguisse voltar. Se você quiser saber um pouco mais sobre a contingência e tal, eu recomendaria muito fortemente a leitura da trilogia Marcas da Guerra, a leitura de Bloodline, que é Legado de Sangue, eu acho, que é o livro da Leia, joga Battlefront, lê Shattered Empire, que é o quadrinho que fala um pouco sobre a contingência e mostra um dos droids mais irados que eu já vi na minha vida. Império Despedaçado, talvez? Não tenho certeza. E acho que é isso. Se vocês acharem que vale a pena um vídeo sobre a contingência e explicando exatamente o que é a contingência, quais são os braços da contingência que a gente conhece, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que são aqueles corpos naqueles tanques? Vocês acham que é mesmo o Snoke ou vocês acham que é alguma outra coisa? Qual é a teoria de vocês em relação a isso? Será que o Moff Gideon realmente quer virar um Force User? Ou será que ele tem um outro planejamento qualquer? Ou será que nada daquilo tem a ver com coisa nenhuma? Até porque a música que toca, que eu falei que é o tema do Snoke, depois eu tava assistindo uns outros vídeos falando sobre isso, e eu acho que é no vídeo do Star Wars Explained, alguém chamou a atenção para o fato de que, na verdade, esse gutural, que parece meio que um arroto, sei lá,
Ele toca também quando o Palpatine tá falando sobre a tragédia de Darth Plagueis the Wise e como o Dark Side of the Force é um caminho para habilidades que muitos considerariam não naturais. Então pode ser que ele, na verdade, seja o tema do Dark Side, ou o tema das coisas não naturais que o Dark Side te permite fazer. Então fica aí o alerta de que pode ser que não seja nada do Snoke. Mas enfim, queria saber de vocês, o que vocês acharam. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa curtir. E até a próxima. Que a força esteja com vocês, sempre, porque este é o caminho.